Esse é o assunto principal, as nomeações de Lula para a PGR e para o Supremo. Nós vamos então primeiro ao boa noite e a saudação aqui aos participantes da roda, começando pelo professor Celso Vilardi, advogado criminalista, professor da FGV de São Paulo. Celso, obrigado pela disposição em participar da roda, boa noite. Está conosco o Daniel Rittner, lá de Brasília. O time completo hoje, Daniel. Daniel, Thaís Herédia voltando das suas longuíssimas férias, fez falta, Thaís. E o Caio Junqueira aqui ao meu lado, no estúdio da Avenida Paulista. 2 meses de espera para Lula indicar hoje Paulo Gonet para o comando da Procuradoria-Geral da República. O presidente não seguiu a lista tríplice, nem precisaria seguir, isso aí é um artífice da corporação, e escolheu um nome apoiado por ministros do STF. Confira. Formado em Direito pela Universidade de Brasília, Paulo Gustavo Gonet Branco tem 37 anos de carreira no Ministério Público Federal. Com perfil técnico e discreto, a avaliação é de que não terá dificuldades em ser aprovado no Senado. Conta com o apoio, inclusive, dos conservadores. É autor de artigos contra a legalização do aborto e já se manifestou contrário à política de cotas. Nos anos 90, na Comissão de Mortos e Desaparecidos, votou contra a responsabilidade do Estado sobre a morte de opositores da ditadura militar. Histórico que fez entidades e movimentos sociais progressistas enviarem uma carta a Lula, pedindo para que o presidente não indicasse Gonet para a PGR. Sua indicação é uma vitória do apoio que recebeu dos ministros do STF, Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula, Alexandre de Moraes e de Gilmar Mendes, com quem Gonet foi cofundador do Instituto Brasileiro de Direito Público. Ao mesmo tempo, a escolha é vista como derrota do Partido dos Trabalhadores, contrário ao nome dele, também pela atuação na Lava Jato. Defendeu a prisão de Marcelo Odebrecht. Em 2016, sustentou que Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e Paulo Bernardo, ex-ministro do Planejamento, tinham conhecimento do esquema criminoso. Ambos foram absolvidos. Como vice-procurador-geral eleitoral, Gonet defendeu que Bolsonaro fosse condenado a ficar inelegível por 8 anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação pela reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada em 2022. Em entrevista ao WW de domingo, em fevereiro do ano passado, Gonet falou sobre fake news nas eleições. Paulo, para terminar, urnas eletrônicas não funcionam, é fake news? Essa é uma pergunta cruel, né? Porque eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu acho que elas funcionam e merecem toda a credibilidade. Daqui em diante, fontes próximas ao subprocurador disseram que ele deve tocar as denúncias contra Bolsonaro, que aparecem na delação de Mauro Cid. Celso Vilardi, independentemente do que a gente possa considerar que seja a atuação do indivíduo, Paulo Gonet, o que está em jogo hoje, a questão para os operadores do campo de direito como você, Celso, tem a ver com a autonomia institucional do Ministério Público. Ela tem sido usada politicamente? Boa noite a você e a todos. Eu acho que, bom, em primeiro lugar, eu entendo que foi uma boa escolha, um bom nome, um homem técnico, tem uma história no Ministério Público. Acho que nós tivemos aí um retrocesso institucional relativo à questão do próprio governo Lula, primeiro governo Lula, onde os procuradores eram escolhidos em função da lista tríplice. Não está na Constituição, é direito do presidente da República nomear quem ele quer, mas a verdade é que já existia ali um hábito de indicar o primeiro da lista, ou um dos 3 da lista, melhor dizendo, e eu acho que isso institucionalmente é melhor para o país. No entanto, a partir do governo Bolsonaro, nós tivemos aí, no meu modo de ver, esse retrocesso institucional mantido com o PT, e nós agora temos que torcer. Parece um bom nome, e esperamos que o doutor Paulo mantenha a independência do Ministério Público a par de questões políticas. Não é o que nós temos visto nos últimos anos, mas parece que é um nome que deve efetivamente resgatar, eu diria, a independência do Ministério Público que ficou abalada nos últimos anos. Há um aspecto interessante, Daniel, que o Celso Vilardi acabou de mencionar, que é o respeito ou não na indicação do nome do PGR ao que a corporação julga que seria mais adequado desse ponto de vista.
Outro aspecto que ele acabou de mencionar tem a ver com a independência do Ministério Público frente também ao que são os ditames da política. Ora, é raro a gente imaginar uma constelação na qual uma articulação tão bem sucedida por parte do Supremo leve a uma nomeação do Procurador-Geral da República? Observe, William, que todo mundo saiu um pouquinho satisfeito com a indicação de Paulo Gonet. Ele agrada ao Supremo pelo excelente trânsito que tem com alguns ministros, agrada os conservadores, a oposição, pelas opiniões que tem na pauta de costumes, agrada de certa forma ao PT, porque tem uma postura mais garantista e menos punitivista. Então, Gonet tem uma série de aliados, por isso todo mundo apostando numa aprovação, inclusive, muito tranquila no Senado. Um ponto de interrogação que fica é como o Gonet poderá dominar um pouco o Ministério Público como corporação. Porque esse é um mérito que o PT e Lula enxergavam em Augusto Aras. Muita habilidade para dominar ali a corporação em que todos os procuradores são independentes para suas ações. Então, por exemplo, quando a gente fala em grandes apostas do governo Lula, como o novo PAC, que tem projetos grandiosos, isso aconteceu lá atrás. Pela ação de procuradores individualmente e não da corporação, houve, se não a suspensão, pelo menos o atraso de projetos importantes para o governo por causa dessas condutas individuais. Então, essa é uma ainda das interrogações que eu vejo nessa possível gestão Paulo Gonet. Está claro o perfil mais garantista, menos punitivista, não vai haver perseguição a políticos, isso está bem ao modo ali como o Lula gosta de encarar as coisas, mas precisa ver também se ele tem esse domínio da corporação, que é um atributo que o Palácio do Planalto gostaria de ter nesse novo procurador-geral. A gente tem corporações espalhadas por toda parte. A gente tem a Receita Federal, a gente tem a Polícia Federal, a gente tem o Ministério Público. Quem manda? Supremo Tribunal Federal. Se você quiser considerar uma corporação. Sim. Bom, aí você tem que colocar o Judiciário, mas enfim, esse é outro tema para outro programa. William, não dá para a gente falar de Procuradoria-Geral da República e do Paulo Gonet sem colocar o Supremo Tribunal Federal, né? A nomeação do Paulo Gonet é o sinal mais claro de uma aliança política do Palácio do Planalto com o Supremo Tribunal Federal, nessa quadra da política brasileira, como eu não me lembro de ter ocorrido isso nesses tempos da redemocratização, de 85 para cá, de 88 para cá, se a gente quiser considerar. Não me lembro. A gente pode fazer uma crítica muito grande ao Geraldo Brindeiro, mas era uma aliança com o Fernando Henrique Cardoso, engavetador-geral da República e por aí vai. Depois, o Lula privilegiou os chamados tuiuius, né, que eram os procuradores independentes de 2003 em diante. A procuração escolhia. Veio o trauma da Lava Jato com o Rodrigo Janot e tudo que o PT queria escolher eram Aras, mas não podia escolher um Augusto Aras pela ligação dele, considerado pelo PT, com o bolsonarismo. E aí apareceu o Paulo Gonet, que é um cara super respeitado, um cara sério, um cara técnico, mas que tem dois padrinhos que o Lula precisa para sobreviver. O Lula, de certa maneira, ele deve a eleição dele, entre vários fatores, também ao judiciário brasileiro. E aí, esse ponto de interrogação, o Daniel coloca um, eu coloco outro ponto de interrogação. Porque se na Lava Jato a grande crítica que se fazia era de uma proximidade muito grande entre os acusadores e os julgadores, né? Entre o Deltan e o Moro, agora você tem uma proximidade muito grande entre o acusador, que é o Paulo Gonet, e parte dos julgadores no Supremo Tribunal Federal, especificamente os dois ministros que apadrinharam essa indicação. Ok, você está indo para projetando um pouco adiante, né? Eu queria voltar a um ponto que o Daniel mencionou, que é o peso que o Ministério Público tem na capacidade do governo de executar suas obras, Thaís. Um dos pontos com os quais Aras, por exemplo, lá atrás, o antecessor do Paulo Gonet, conquistou muita simpatia junto ao presidente da República foi a promessa, parece que não foi realizada, Thaís, de destravar quantas? 14 mil obras
14 mil obras, William. O Tribunal de Contas da União fez um relatório mostrando que havia 14 mil obras paradas no Brasil, públicas e privadas. Por interferência direta do Ministério Público. Na maioria das vezes, em grande parte das vezes, não exatamente na maioria, mas em grande parte das vezes, interferência do Ministério Público. Muitas obras também paralisadas por outras questões, inclusive por falta de dinheiro. Mas, de qualquer forma, lá no comecinho de 2020, o Augusto Aras transformou isso no seu grande programa, um programa chamado Destrava, em que ele implicava, veja a importância do que o Daniel chamou a atenção aqui, do fato de Aras ter um reconhecimento de ser um líder dentro do Ministério Público, onde os promotores têm independência, porque ele estava fazendo uma provocação exatamente sobre a atuação do Ministério Público. Né? E dizendo, olha, se nós somos um dos grandes motivos para a paralisação das obras, então nós é que temos que reverter esse processo. Essa coisa não andou, esse projeto não andou. Era um projeto para ser conduzido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que é uma instância do Ministério Público, e ela não aconteceu. E aí, segundo me explicaram, assessores diretos ali, tanto de Aras quanto do próprio Conselho, o que aconteceu foi a pandemia. A pandemia chegou, transformou completamente a atuação da Procuradoria naquele momento e aí a política fez o resto do trabalho de atropelar. Mas, de qualquer forma, ainda há uma expectativa muito grande por isso, especialmente depois do Congresso Nacional ter aprovado marcos regulatórios importantes e o Brasil está correndo com aprovação para exploração de petróleo no norte, aprovação de vários projetos de saneamento, exploração de minérios, não só minério de ferro, que a gente já tem muito no Brasil, mas de outros minérios, de outros recursos naturais no Brasil. Então, há uma expectativa muito grande. Agora, completo a dúvida do Daniel, se o Gonê vai ter essa liderança capaz de, por exemplo, não assumir uma pauta que não é dele, mas de alguma forma, conduzir a uma atuação menos política do Ministério Público como um todo. Vilardi, boa parte da sua atuação profissional como advogado se deu no âmbito da Lava Jato. E a gente viu como o Ministério Público... não é o que está na Constituição, mas o Ministério Público escolheu a corrupção como seu principal campo de atuação. Ele poderia ter outros campos, saúde, educação, meio ambiente, mas corrupção sempre foi o foco. Você diria, Vilardi, do conhecimento que você tem no seu trato com o Ministério Público, já lá vão-se uns 20 anos da sua atuação, né? Se eu não me engano. Você diria que a Lava Jato ainda é hegemônica no Ministério Público? Não, eu acho que não. Eu acho, inclusive, que a Lava Jato acabou fazendo muito mal ao próprio Ministério Público. Os excessos que foram cometidos fizeram muito mal à instituição do Ministério Público e o que nós vimos, principalmente com o último procurador-geral, foi um Ministério Público muito tímido em função dos excessos que foram perpetrados na época da Lava Jato, que hoje já são públicos. Agora, nós precisamos de um Ministério Público que não seja excessivo. O Brasil, na verdade, ao longo da história, tem um Ministério Público ou muito tímido, como aconteceu nos últimos 4 anos, ou um Ministério Público muito feroz e agindo para além dos limites constitucionais. Eu acho que o grande desafio desse procurador-geral é equilibrar o Ministério Público. O Ministério Público é muito importante, é uma instituição importantíssima que não pode estar a serviço de um governo ou de um presidente da República. O Ministério Público tem que agir conforme determina a lei, que o Ministério Público tem um papel de fiscalização que é essencial para o Estado de Direito, seja no âmbito penal, né, não cometendo excessos, mas punindo efetivamente quem deve ser punido, seja no âmbito do Estado, com ações de improbidade, com as questões ambientais. Então, o que se espera é um Ministério Público equilibrado. E este procurador que foi escolhido, com críticas, mas penso eu que é um homem que pode efetivamente trazer esse equilíbrio para o Ministério Público, que é importante para o Estado de Direito, que é importante para a República Brasileira. Vilardi, só para terminar, aproveitando a sua presença aqui na nossa roda, você manifestou agora, no finalzinho da sua resposta, uma esperança
A esperança é que o Paulo Gonet tenha a capacidade de levar adiante o que você acha que é essencial para que a gente tenha o que a Constituição prevê que é o papel do Ministério Público. Agora, ao longo da história, o Ministério Público tem disputado espaços de poder, tem se constituído um ator relevante no cenário político, e aí está a seguinte pergunta: quem controla esses controladores? Esse é um problema gravíssimo, porque efetivamente, por isso que eu digo que a independência do Ministério Público e o equilíbrio são premissas fundamentais, né? Hoje nós temos uma evolução que é o próprio CNMP e nós temos o CNJ. Mas o que é importante é que as pessoas que venham a ocupar os cargos tenham equilíbrio e nós temos que esperar, tem uma outra esperança, não é só uma esperança efetivamente no Procurador-Geral da República. A esperança também é no amadurecimento do Ministério Público como um todo. Eu diria que um dos problemas que nós enfrentamos no Brasil é uma certa imaturidade institucional de muitos representantes do Ministério Público, que agem com excesso e que têm um papel que não deveriam ter na questão da politização. Mas eu acho que hoje nós estamos num momento que, passado esse momento pós-Lava Jato, eu espero que traga equilíbrio e maturidade. Não tem havido no Brasil. E é ruim para a justiça, porque quando se faz uma operação que todo mundo, na verdade, era herói e depois todo mundo vira vilão, com anulações, isso é ruim para o Estado de Direito. Então, o que se espera é uma certa maturidade. Esperamos que venha uma certa maturidade da instituição Ministério Público como um todo. Professor Celso Vilar, advogado criminalista, docente na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Nosso muito obrigado aqui do WW pela sua participação. Boa noite, Celso. Boa noite, obrigado.